Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que belo dia o de hoje. Estamos celebrando a festa de São Padre Pio de Pietrelcina, o grande Padre Pio, conhecido, amado, reverenciado, um sacerdote, um santo sacerdote que viveu tão próximo de nós, que morreu em 1968. Imaginem, um santo tão grandioso e que viveu tão perto de nós. Alguns que conheceram Padre Pio estão vivos, inclusive. Ainda temos pessoas que conviveram com o Padre, que viveram com o Padre. Esse homem marcou profundamente a história da Igreja. Esse homem é um grande farol. Ele é uma luz que brilha. São Padre Pio de Pietrelcina mostrou para nós, para todos nós, o amor de Deus. Ele foi um Cristo vivo entre nós. Sua vida nos fez ver o grande amor do Cristo que se humilhou, que sofreu, que morreu por nós. Padre Pio, tendo recebido os estigmas, as 5 chagas de Cristo, ele, no seu próprio corpo, pôde nos mostrar como é grande o amor de Jesus por nós, o quanto o Senhor sofreu por nosso amor. Sim, Padre Pio, durante 50 anos, pôde carregar em seu próprio corpo os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se uniu de tal maneira ao Redentor, de tal maneira a Jesus, que participou dos seus sofrimentos. Quem viveu, quem teve a graça de viver naquela época do Padre, pôde ver de perto aquelas chagas abertas que sangraram durante 50 anos. Chagas abertas que exalavam perfume, chagas abertas que curaram tantas e tantas pessoas, porque muitos foram aqueles que se aproximaram do Padre Pio, do Santo Padre Pio, e que foram curadas, porque aquele homem carregava no seu próprio corpo os sinais do Senhor Jesus. Esse grande Padre, ele é um exemplo para todos os sacerdotes. Esse homem, com a sua vida, pôde nos mostrar como é que vive um padre. Ele é um modelo. Ele é um modelo para todos nós. Quantas e quantas horas esse homem passava no confessionário. Gastou sua vida para salvar as almas. Sua vida modesta, simples, pôde ser um sinal de Deus para muitos e muitos. Quantas conversões aconteciam quando pessoas viam Padre Pio celebrando a Santa Missa. Muitos são os testemunhos de pessoas que, quando o Padre Pio estava a celebrar, viam nele a própria imagem de Jesus. O Cristo, por exemplo, com uma coroa de espinhos na cabeça. São muitos os testemunhos de pessoas que viviam verdadeira experiência de Deus na hora da Santa Missa, enquanto o Padre Pio celebrava. As horas passavam e todos ali, inebriados de amor, estupefatos com o jeito do Padre Pio celebrar, nem se davam conta de que o tempo tinha corrido. Padre Pio foi um grande semeador. Ele, de fato, foi um grande semeador.
ele continua inclusive semeando. Padre Pio foi uma boa terra. A semente caiu em seu coração e deu muitos e muitos frutos, deu 100 por 1. Padre Pio, ele pôde ensinar para todos nós como devemos ser para que a semente jogada em nossa terra possa dar frutos. Padre Pio nos ensinou a tirar todos os espinhos de nossa terra, nos ensinou a tirar todos os pedregulhos de nossa terra. Padre Pio nos disse que quando nós nos unimos a Deus, o próprio Deus vai trabalhando em nós e vai fazendo com que o nosso coração se transforme em uma boa terra, numa terra capaz de receber tudo aquilo que é preciso para que ela possa dar frutos. Com a sua vida, sua palavra, o seu exemplo, Padre Pio gritou para o mundo que não há outro caminho, Jesus é o caminho, que não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, que não há outro nome, nós seremos salvos por Jesus. Ele nos comprou a salvação. E Padre Pio veio dizer ao mundo inteiro isso daqui, veio nos lembrar, porque o mundo de hoje vive adormecido, Satanás nos confunde, nos embriaga, nos apresentando tantas e tantas coisas, e Padre Pio, já em sua época, veio dizer para esse mundo insano e enlouquecido que Deus é, e que nós devemos olhar para Ele se nós quisermos ter vida. Padre Pio veio nos dizer que não há nada que se compare ao amor de Deus e que se nós quisermos ser felizes, nós precisamos nos dar conta que Deus é e não existe vida fora dele. Padre Pio é um grande farol. Ele veio nos tirar da escuridão. Ele veio dizer a todos nós que vale a pena apostar em Deus, que vale a pena morrer por Jesus, que vale a pena gastar nossos anos amando o Senhor, lutando pelas coisas do Senhor, anunciando o Senhor. Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, continua fazendo grandes obras. Ele fez muito barulho enquanto esteve entre nós, mas ele está fazendo mais barulho ainda estando no céu. Ele mesmo disse: quando eu chegar no céu, eu farei muito mais barulho. E de fato, os testemunhos sobre Padre Pio continuam crescendo. Os testemunhos sobre curas milagrosas, os testemunhos dos milagres que as pessoas alcançam por intermédio, por intercessão desse grande homem de Deus, Eu tive a graça de estar por 2 vezes em San Giovanni Rotondo, tive a graça de poder ver o corpo incorrupto de Santo Padre Pio. É de fato uma experiência que nos leva para o céu, chegando ali e vendo aquele corpo incorrupto, vendo o corpo de um homem que gastou todos os anos de sua vida para dizer que Deus é bom, para dizer que o diabo não presta, para dizer que nós temos que renunciar ao mal, para dizer que vale a pena ser bom. Olhando para aquele homem ali, de fato ele nos diz que o que vale a pena e o que importa é Deus e nada mais. Eu sou um privilegiado. Posso dizer que já vivi momentos que poucos viverão e, portanto, minha responsabilidade é ainda maior
porque Deus já me ofereceu tanto, tanto, tanto. E um dos grandes presentes de Deus na minha vida é ter conhecido Santo Padre Pio. Desde cedo, ainda no início do meu sacerdócio, eu tive a graça de conhecer o Santo Padre Pio. E ele entrou na minha vida logo no início da minha vida sacerdotal para me ajudar. Hoje eu celebro com muita gratidão a memória desse homem, a festa desse grande padre, desse grande servo de Deus, que passou por esse mundo dizendo que Deus é maior, que Deus é. Sua vida é um mistério. Por onde ele passava, deixava cheiro de rosas, ainda hoje é assim. Pessoas que rezam ao Padre, quantas vezes recebem milagres e têm como sinal o cheiro daquele perfume que exalava do Padre Pio, das suas chagas. Padre Pio é um fenômeno, é um mistério. Padre Pio estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Testemunhas afirmaram isso. Padre Pio podia desaparecer, podia passar por entre pessoas e não era visto. Todas essas coisas estão documentadas, todas essas coisas estão embasadas. Padre Pio passou 50 anos com 5 chagas abertas em seu corpo. E imaginem, 50 anos. E não tinham mau cheiro, pelo contrário. E ele não morreu por causa de 5 chagas abertas em seu corpo. Ele era um testemunho vivo do nosso Deus que abraçou a cruz e morreu nela pregado por nosso amor. Jesus estava ali, podia ser visto naquele homem que caminhava de forma lenta por causa das dores, das chagas nos pés, por causa das dores provocadas pelas suas chagas abertas. Hoje eu quero louvar a Deus pela vida desse grande homem, pela vida desse grande servo de Deus. Que Ele do céu interceda por mim e interceda por você, para que nós sejamos melhores e homens e mulheres apaixonados por Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós.